Olá pessoal, olá ouvintes. Meu nome é Ricardo Martins, eu sou analista de pré-vendas aqui na CompuGraph e você está ouvindo o podcast Cibersegurança no Setor Financeiro. Hoje vamos bater um papo com Marcelo Lau, owner da Data Security Serviços e Segurança de Dados. Cibersegurança no setor financeiro. Lau, antes que a gente contextualize aqui nossos ouvintes sobre o assunto, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua atuação, do seu histórico, que pelo que eu estava vendo aqui no seu currículo, tem até um prêmio Nobel aqui. É um cara bem atuante no mercado de cibersegurança. Explica aí, por favor. Ricardo, aliás, os ouvintes que estão nos ouvindo, não ganhei ainda o prêmio Nobel, não sei se vou alcançar algum dia, mas sim, eu posso dizer que Uhum. trabalho numa área cheia de desgraças, assim como você, Ricardo. Nós trabalhamos numa área aí extremamente exposta nos últimos tempos. E assim, a minha Exato. formação é extremamente eclética. Inclusive, como o podcast trata sobre instituições financeiras, eu tive a experiência entre Itaú e Unibanco, né? Itaú foram mais de 12 anos, Unibanco foi mais um. Pra vocês terem uma ideia, ganhei gastrite, ganhei colite e depois disso descobri que existe vida fora o banco, montei a minha empresa, Data Security. Mas além da vida profissional como empresário, como consultor na área de segurança, eu também tenho um pezinho acadêmico. Eu sou o coordenador do MBA em Cibersegurança na FIAP, ministro aulas em outras instituições, entre eles IPOG, Unifor, IBG, entre outros pelo Brasil afora. E quando a mídia precisa falar sobre esse assunto, né, como a desgraça vende, normalmente eu estou na mídia falando sobre desgraça, infelizmente. Mas te devolvo a palavra, Ricardo, porque agora aqui nós vamos falar sobre instituições financeiras, correto? Correto, correto. Obrigado, Lau, novamente pela sua participação. Sempre um parceirão aí da CompuGraph. Muito obrigado mesmo novamente pela sua participação. Lau, deixa eu contextualizar o pessoal aqui, apesar de você já ter dado uns spoilers que a gente vai falar sobre segurança no setor financeiro, mas vamos lá. Os ataques vêm crescendo diariamente. Cybercriminosos mostram cada vez mais bem treinados, mais bem objetivos naquilo que eles fazem atualmente. A complexidade nos ataques realmente tem aumentado. Então, aquele sentimento de você estar seguro, mesmo em empresas grandes, mesmo em empresas que já tenham grandes proteções, já sejam maduras, fica meio difícil realmente. Eu estou seguro, como afirmar isso? Hoje em dia é muito difícil afirmar isso e ter esse sentimento de estar seguro. O setor bancário é uma situação um pouco mais alarmante, em que normalmente é um mercado muito cobiçado entre os hackers. Então, diante essa contextualização, se você puder nos ajudar com algumas questões, Lau, por favor. Você acredita que os avanços tecnológicos, a digitalização dos meios de pagamento estão criando um ambiente favorável para o cybercrime? Uma vez que eu disponho mais do meu ambiente para os meus usuários, isso pode trazer algum risco maior para esse setor? Ricardo, pensa o seguinte: o bandido está atrás do dinheiro. E vamos imaginar que, mesmo que o dinheiro não traga felicidade, pelo menos me ajuda a escolher onde vou passar a minha vida infeliz. Considerando então que nós estamos falando de instituições financeiras, vamos nos lembrar que a pandemia ela reforçou ainda mais a digitalização dos meios de pagamento, com aquele receio, inclusive, de você digitar a senha num PIN-pad, ou seja, num daqueles terminaizinhos de pagamento, a facilidade que nós temos de realizar pagamentos eletrônicos, entre eles o próprio Pix, a Uhum. possibilidade de utilizar mobile banking, onde o banco está na palma das suas mãos, também acabou levando a uma realidade bem interessante, porque agora a segurança não é simplesmente um ponto de preocupação do seu computador. A questão é saber: será que o seu celular tem um antivírus? Será que ele tem um aplicativo que resida no aparelho que pode te prejudicar? Até antes, a responsabilidade da segurança tão só era sobre a infraestrutura da instituição financeira. Uhum. Agora, nós temos ambientes que, inclusive, estão em nuvem, além das tecnologias tradicionais on-premises. E com o avanço dessas tecnologias e os meios pela qual nós podemos pensar em fazer negócios, não que a fraude em boleto tenha desaparecido. Aliás, para quem não sabe, está nos escutando, boleto é que nem jabuticaba. Só tem no Brasil, além do pão de queijo. Então, a gente fala que fraude em boleto ainda existe, Uhum. falsificação de documentos como este estão presentes, mas agora em meios eletrônicos. Então, com a possibilidade de digitalização desses meios de pagamento, nós temos que ficar atentos muito a um tipo de golpe que é frequente em todos esses canais: a engenharia social. Nós temos que considerar
que processos como esse de identificação de técnicas e formas utilizadas pelo criminoso podem sim facilmente comprometer vítimas. E não devemos nos esquecer, agora nós temos as fintechs que estão crescendo, realmente estão ampliando o seu campo de atuação em comparação aí a uma competição com os bancos tradicionais. Também não devemos esquecer que temos agora Open Banking, a possibilidade das próprias instituições intercambiarem informações do próprio correntista, e não só do correntista da conta corrente, mas sim o cliente bancário que faz uso de todo e qualquer serviço dentro do sistema financeiro nacional. Então, o avanço de todas essas coisas que eu mencionei ainda há pouco, cartão de aproximação que hoje você não precisa colocar senha, entre outros, são riscos que infelizmente estão mapeados e hoje os bancos estão muito atentos em relação a estes riscos e respectivas ameaças que os provocam. Perfeito, perfeito, Lô. É tudo uma consequência. A experiência do usuário teve que melhorar, os bancos tiveram que se adaptar a essa nova realidade da transformação digital, onde o usuário realmente tem que conseguir acessar a informação que ele precisa de qualquer lugar, da palma da mão, como você falou. Então, são várias novas preocupações de que alguém que oferece aquele recurso tem que se preocupar realmente de manter com que usuários, mesmo na palma da mão, tenham segurança acessar aquilo que eles precisam. Realmente é um grande desafio atualmente. Lau, se você puder nos ajudar com outro questionamento, por favor. O que as grandes empresas podem fazer para proteger suas infraestruturas e ainda seus clientes? Você fala um pouquinho sobre isso, mas se você puder falar algumas outras camadas que podem estar envolvidas aí, por favor. Opa, Ricardo, eu acho que aqui nós podemos até ser mais amplos, porque quando nós falamos sobre grandes empresas, não devemos esquecer que médias e pequenas também podem fazer alguma coisa para se proteger. E diferente do que muitos imaginam, segurança ele é composto por medidas tecnológicas, por processos seguros e por pessoas devidamente preparadas e conscientes. E quando nós falamos da união desses três itens, em algum momento, você pode adotar tecnologias, processos e orientação sobre indivíduos acessíveis para o seu bolso. Então, a primeira coisa que devemos levar em consideração é: segurança 100% dificilmente existirá. O que devemos vir a considerar? Que você deve implementar paulatinamente essas medidas, garantir que, inclusive, qualquer medida que seja tomada seja de fato eficaz, porque não adianta gastar dinheiro se você não monitora, se você não acompanha essas ações que você tem como objetivo proteger as suas infraestruturas. Devemos estar cientes que no cenário atual, uma das poucas preocupações que me faz não dormir bem durante a noite é o sequestro de dados. E até o cachorro aí aproveitou para também assinalar que tem razão. E como a gente fala dentro das questões aí de ações, nós devemos ficar atentos às ameaças que estão mais presentes ao público. Então, quando eu falo sobre ransomware, sequestro de dados, falo sobre questões de trabalho remoto, que hoje é muito presente, mesmo nas ações pandêmicas e muito provavelmente pós-pandêmicas, a gente tem que entender os negócios, as suas necessidades, o seu core business, ou seja, o que faz você feliz dentro do seu negócio, para que você possa imprimir segurança naquilo que seja necessário. E aí, nesse caso, eu estou misturando duas coisas: instituições financeiras, instituições não financeiras, porque isso se aplica a qualquer modelo. É claro que no caso aí das instituições financeiras, elas têm que estar adequadas a algumas questões regulatórias, normativas e legais que as instituições aqui operando no Brasil são obrigadas a seguir. É um dos grandes focos realmente dos cybercrimes, setor financeiro, mas como você falou, isso hoje em dia eles não eles são agnósticos a esse tipo de ataque. Enfim, toda Exato. instituição hoje e pode sofrer algum tipo de ataque, algum tipo de dano e, consequentemente, um dano financeiro. Vamos para o próximo questionamento. O relatório da Allianz Risk Barometer em 2021 foi publicado pela Allianz Global Corporate Specialty. Evidenciou que ataques cibernéticos são as principais preocupações para 47% das empresas de serviços financeiros no mundo. De que maneira a segurança da informação auxilia os profissionais do setor financeiro a lidar com essas ameaças? Como lidar com a situação lá? Ricardo, nós temos que considerar que nem todas as medidas aqui serão técnicas. Devemos vir a considerar que, em primeiro lugar, nós temos que entender os produtos bancários, o que é focado para o varejo, o que é focado, então, para um asset
renda variável, ou seja, se nós entendemos os produtos, a forma que nós ofertamos ao público, nós podemos entender como que nós podemos tornar os processos mais seguros. E aí, Ricardo, eu vou voltar a uma coisa relativamente antiga em comparação a essa pesquisa. Eu sou da época que quando nós tínhamos o uso do Internet Banking, nós tínhamos uma coisa chamada TAN Code, que é basicamente o token de pobre. Por que eu digo isso? Era nada mais do que um cartão que no verso tinha os números. Verdade, Lau. E se lembra dos golpes que faziam com que os correntistas digitassem todos os números no verso para que nunca mais o banco pedisse os números novamente? Você se lembra disso? Lembro sim, Lau. E tinha gente que Conheço digitava. inclusive, conheço inclusive vítimas, infelizmente. Pois é. Então, Ricardo, o que eu comento é o seguinte: adianta você fornecer para o correntista uma solução que ele não saiba utilizar do ponto de vista de segurança? Alguns até podem me dizer, mas é tão óbvio. Se fosse óbvio, as pessoas não cairiam nesses golpes. Então, quando nós falamos sobre a preocupação de quase metade dos serviços financeiros do mundo quanto questões aí de fraude, nós não estamos simplesmente trazendo só instituições financeiras tradicionais. Nós estamos falando de empresas de meios de pagamento, nós estamos falando de um segmento de mercado que cresceu muito, o e-commerce. Aliás, a conveniência que as pessoas hoje têm para pedir comida em casa, transporte, a logística como um todo, ela foi realmente acrescida de um aumento significativo e, acompanhado a isso, questões de tentativa de fraude. Desde a simples manipulação física de cartões com a possibilidade de um courier filmar, fotografar os dados de face do cartão, É até verdade. questões de sites falsos que são utilizados para campanhas como essas de Black Friday. Estamos aí realmente em várias datas comemorativas. Dias das Mães, Dias dos Namorados, Dia da Secretária, Natal. E aí vamos pensar o seguinte: Uhum. quanto que é fácil criar um app falso, quanto é fácil criar um site falso, às vezes usando a identidade visual de uma instituição financeira ou de uma empresa de meio de pagamento, ou até mesmo um site de e-commerce. E aí surge aquele desafio: como que nós vamos identificar de uma maneira adequada o usuário? E, Ricardo, eu posso estar errado, mas eu acredito que a senha ela tem período marcado para morrer, porque a senha ela pode até parecer ser robusta, mas eu preciso de outros mecanismos, talvez até mais especializados, para garantir a identificação do usuário, e eu entendo que isso vai passar por uma coisa muito simples: Uhum. utilização de inteligência artificial através de análise de comportamento. Então, as instituições financeiras têm que estar preparadas para mudar o foco, a adoção de novas metodologias, novas tecnologias que vão possibilitar talvez identificar o usuário de uma maneira mais assertiva. Perfeito, Lau. Eu até eu já ouvi um termo uma vez em uma palestra que eu participei da consciência digital. É de você saber utilizar a tecnologia, porque ela é feita para nos ajudar, né? Mas só que de maneira mais consciente. Isso falando do setor financeiro, falando do mundo corporativo ou também para assuntos pessoais. Nós temos que estar mais bem preparados realmente para lidar com a segurança. Então essa é uma grande preocupação dentro e fora da empresa, do setor financeiro principalmente, né? Mas a consciência digital, realmente a gente sempre vai ter o fator humano e que a segurança cada vez mais evoluindo, como você falou, inteligência artificial, análise do comportamento do usuário, para que no momento que o usuário cometa algum erro de forma não intencional, a segurança, enfim, como ela está evoluindo, tente proteger esse usuário de alguma forma. Outra indagação aqui, se você puder nos ajudar, Ló. Sabemos que o investimento em segurança da informação está em alta, com grandes ataques ganhando holofotes em diversos noticiários. Você acredita que estamos no caminho para o cenário ideal em termos de proteção? E caso não, o que falta? Olha, minha opinião sobre esse assunto, Ricardo, é que dificilmente estaremos aí num cenário ideal, até porque nós falamos que os criminosos, eles evoluem gradativamente, seguindo técnicas, se aprimorando. Mas devemos também pensar do lado positivo. O Brasil, ele é berço de uma série de ataques que eu falo que são de precursores brasileiros. Você sabia que a formulação química para tirar aquelas manchas rosadas de tinta veio de químico brasileiro? Não Outra sabia. questão, não sei, Legal. pois é, são um monte de curiosidades que o Brasil está em primeiro lugar.
Por exemplo, explosão de caixa eletrônico. Sabia que nasceu aqui no Brasil? Aí, ó. Pois é. Sabia que tem gente que veste roupa metalizada para entrar em área de autoatendimento para não ser detectado por sensores de presença? E isso é invenção de brasileiro. Olha que Olá. a gente pensa o seguinte, né? O brasileiro tem que ser estudado porque Sim. muita coisa que acontece aqui ainda não acontece lá fora. E quando nós falamos sobre investimentos, Uhum. eles não são suficientes, dificilmente serão suficientes, mas também temos que pensar que nem Pareto. Nós Uhum. temos que investir pelo menos 20% de algo para obtermos 80% de proteção. O Uhum. ótimo é inimigo do bom. Uhum. Agora, vamos pensar o seguinte: você quer que a sua empresa ela não apareça nos noticiários? Faça o Uhum. possível para fazer o básico. Então, É. quando nós falamos de investimentos em segurança de informação, eu pergunto, né? Você faz o básico? Você tem uma política de segurança? Você corrige os seus patches, as suas vulnerabilidades de uma maneira adequada? Você coloca Uhum. mecanismos mínimos dentro da sua infraestrutura de comunicação e rede para garantir que ninguém se adentre indevidamente ou circule dentro da sua rede de uma Uhum. maneira inadequada? E se você utiliza meios como o trabalho remoto, você tomou medidas de alguma maneira ou outra para que possíveis atacantes não se aproveitem desses acessos remotos ou até pela utilização de computadores não reconhecidos para um acesso potencialmente indevido? Então, quando nós falamos sobre essas questões, a pergunta é: o que falta a sua empresa investir? Eu acho que é importante as pessoas, pelo menos, fazerem uma reflexão, verificarem esses pontos que realmente estão inadequados, para que Uhum. realmente você invista de uma maneira eficaz o seu recurso financeiro. Boa. Então, o que você tem que estar de olho? Dica para você, empresário ou profissional da área do setor financeiro. Verifica qual é o seu core business. Onde Uhum. você guarda as galinhas de ovos de ouro? O Uhum. que você tem que pensar em proteger se eu tiver que selecionar um primeiro negócio, uma primeira área? E depois você vai crescendo paulatinamente até que você envolva toda a organização, por meio de uma cultura tal que leva um tempo. E no momento que você percebe que algumas dessas ações surtiram um efeito maior, o que você deve fazer? Minha opinião simples: meça o que você faz. Uhum. Quem faz, realiza as coisas, não documenta, não gera indicadores, vai ficar difícil saber se as suas medidas estão sendo eficazes o suficiente baseado nos investimentos que vocês realizaram. Então, minha Uhum. recomendação, se vocês nunca ouviram falar, dê uma olhada em algo chamado ISO 27004, que Uhum. faz parte da família ISO 27001 de normas do Sistema de Gestão de Segurança da Informação, mas que trata de indicadores, medição da segurança da informação. Pois Uhum. quem não mede, quem não compara, quem não vê o passado não sabe para onde nós estamos e para Uhum. onde nós estamos indo. E Ricardo, o que você acha sobre isso? Perfeito, Lau. Eu diria que, muito bem colocado o que você falou, eu diria que proteção vai muito além de tecnologia, de ferramentas em que você adquire. Então, como você falou, você tem uma política de segurança de informação, como eu trato exceções dentro do meu ambiente, eu tenho um mapeamento de quais são meus dados sensíveis, tem muitas coisas, muitas camadas de proteção que podem ser adicionadas ao seu ambiente, com processos, criação de processo. E esses processos vão, como você falou, eu estou implantando, por exemplo, uma ferramenta, vamos para a nuvem, ou então vamos agora colocar nosso e-mail na nuvem também agora como serviço. LOL, eu não tenho números exatos aqui, mas grande parte das empresas que vão para o Office 365, por exemplo, não ativam duplo fator de segurança. Então, ou então na sua Que VPN coisa. que você tem no seu ambiente não tem um duplo fator de segurança, e às vezes não é algo que você tem que adquirir, tá lá no combo, é simplesmente, você ativar, ter um bom plano para que isso não impacte muito os seus usuários, mas a importância realmente de processos. Você está fazendo fez uma aquisição de uma super ferramenta, agora você gastou milhões. Você está, você está utilizando ela realmente de forma efetiva? Tudo que ela pode te entregar está sendo feito? Então, os processos realmente são importantíssimos também em cibersegurança. E depois devemos lembrar o seguinte, né?
Ricardo, muitas vezes o cliente adquire algo, não usa direito e depois diz que a ferramenta é ruim, né? Então, eu Exato. acho que isso é um recado muito importante para o público que está nos ouvindo, refletir se de fato esses estão tirando o melhor proveito daquilo que eles já pagaram, inclusive. Exatamente, no momento de renovação, você ter realmente embasamento, ó, essa ferramenta me ajudou, eu tinha esses gaps aqui, ou então houveram essas tentativas de ataque. Então, mais importante do que você, mais importante não, tão importante quanto você fazer a implementação dessa ferramenta, é você ter relatórios com que você gera com uma certa periodicidade, né, em que você passe a justificar a ferramenta. Você tem um histórico de evolução, de maturidade, uma vez que você implementou uma ferramenta, quão maduro nós estamos agora. Para ir para o próximo passo, a gente chegou até aqui, estamos maduros, vamos fazer a renovação no próximo ano, porque é uma ferramenta que ajudou realmente, e agora, o que a gente precisa? Vamos olhar agora para outras necessidades. Então, se você vai amadurecendo, já tem meus processos muito bem definidos, e você vai colocando camadas até que seu nunca vai ficar 100% seguro, mas ele vai ficar muito mais maduro do que era anteriormente. LOL, o assunto não acabou. Opa, vamos Ainda lá. temos mais algumas indagações aqui, se puder nos ajudar, por favor. Além de perder clientes e credibilidade, empresas do setor financeiro também estão sujeitas a consequências legais por falhas em segurança. Você acha que elas têm que passam por alguma análise aí, dependendo do que acontecer perante a lei? Se sim, quais penalidades as empresas podem sofrer de acordo com a lei? Bom, Ricardo, acho que a primeira coisa que muitos vão se lembrar é Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum, Mas eu gostaria realmente de dizer a vocês que não é simplesmente na preocupação dos 50 milhões de reais que vocês têm que levar isso em consideração quanto à proteção de dados pessoais. Hoje, toda e qualquer instituição financeira, ela pode ser acometida por uma ação por meio de um correntista, normalmente uma ação civil, reparação financeira. Em alguns momentos, essa lide, ou seja, esse processo, ele pode levar também a danos morais e outras coisas nesse sentido. Nós devemos pensar que os serviços financeiros eles têm uma série de características aí bem interessantes, né? Não ocorrem simplesmente fraudes ou crimes simplesmente na base do mobile ou do internet banking. Existem questões relacionadas a sequestro físico das uhum, pessoas, uhum. existem questões aí de limitações de valores financeiros hoje implementados, por exemplo, em saques de papel moeda em caixas eletrônicos. Então, quando nós falamos sobre a consequência de um produto potencialmente inseguro, a gente tem que levar em consideração que se o dolo ele for considerado de responsabilidade da instituição financeira, ela precisará reparar isso de uma maneira adequada e ela pode vir a responder às respectivas consequências legais, normativas e regulatórias. Eu vou até mais adiante porque algumas sanções não vão vir simplesmente pela lei. Aqui no Brasil, por exemplo, dado o Banco Central, se você não seguir aí uma série de regulamentações e circulares, você pode ser proibido a operar como instituição financeira aqui no Brasil. Eu acho que essa penalidade é pior do que perder dinheiro em função de pagamento de multas ou ressarcimentos. Sem contar a credibilidade, né? Se você tem uma instituição financeira com uma série de produtos e os seus produtos são colocados à dúvida quanto questões de segurança, o que vai acontecer com o seu negócio? Ele Uhum. pode perder clientes ou pior, vai perder a sua valorização de mercado e, se duvidar, será adquirido por um concorrente. E já vi isso acontecer aqui no Brasil. Uhum. Então, nós estamos falando de valuation, nós estamos falando de continuidade de um negócio que normalmente não se investe pouco. Agora, infelizmente, nós estamos também no mercado de oportunistas. Temos hoje pessoas que estão operando criptomoeda, Uhum. que são atividades relacionadas a um segmento do setor financeiro, mas infelizmente existem algumas pessoas que estão realizando essas operações de uma maneira ilegal, tirando vantagem de vítimas. E recentemente houve um caso, inclusive, na prisão de um suspeito por uma empresa dessas que opera criptomoeda, por Uhum. aplicar potencialmente golpe em seus clientes. Então, nós devemos realmente estar muito atentos, Uhum. tá? Não só como empresa do segmento financeiro, que você às vezes precisa intercambiar fundos com outras instituições, mas como correntista
também, ou usuário do sistema financeiro, nós devemos estar atentos a todas as ações que as empresas, as instituições financeiras tomam em respectivas medidas para proteger os seus clientes contra essas falhas, contra essas potenciais vulnerabilidades, ou por que não? E vulnerabilidades não são técnicas, tá? Que eu estou falando somente. São Uhum. vulnerabilidades quanto ao uso, talvez inseguro, de um produto ou serviço. Então, vale a atenção. E aí eu imagino, né, Ricardo, se você mora em Uhum. São Paulo, assim como também tenho domicílio em São Paulo, vamos nos lembrar que hoje talvez tenhamos que ter dois telefones, né? Um para ter os serviços Exatamente. bancários em casa e o outro conosco, porque o bandido pode levar e não levará conosco o acesso aos sistemas e meios financeiros que poderia Uhum. permitir que o criminoso transacionasse por nós. Exato. Hoje em dia, o que você falou é muito interessante, porque é uma realidade. Há uma preocupação realmente das pessoas de andar com um celular do bandido, né? De que, Exatamente. assim, você na palma da sua mão, novamente utilizando esse termo, você pode fazer movimentações financeiras, enfim, ações realmente bem sensíveis que podem colocar em risco algum dos seus patrimônios, enfim. Você tem esse poder, então cair esse poder em mãos erradas é um grande risco. E, do lado Uhum. dos bancos, realmente é uma grande responsabilidade também entregar esses serviços de uma forma segura para os seus usuários e caso, por alguma falha, por um não cumprimento de alguma norma, enfim, boas práticas de segurança, eles podem pagar inclusive por isso, não sofrer só sanções administrativas, digamos assim, mas pode doer no bolso também, dependendo do que acontecer. LOL, indo um pouquinho agora setor financeiro, vamos para a nuvem agora um pouquinho. Opa! Ah, quais benefícios de manter dados tanto da empresa quanto de clientes armazenados na nuvens? E quais os problemas essa prática pode trazer? Bom, nuvem tem sido uma dúvida ainda para muitas pessoas, né? Independente da instituição financeira que nós tivermos em mente pensando, ela provavelmente terá um serviço em nuvem, talvez não toda a sua infraestrutura, mas algum serviço ao mínimo. As empresas que realmente acabaram surgindo recentemente, então nós estamos falando de bancos digitais, fintechs, Uhum, essas praticamente nasceram em ambiente de nuvem. A questão é, anos atrás, existe uma preocupação que nuvem era algo inseguro, né? E uhum, mais do que isso, se falava que em nuvem você garantia disponibilidade. Hoje já não podemos falar isto porque já ocorreram ataques que, por exemplo, chegaram a disponibilizar alguns provedores de nuvem, entre eles a própria Amazon, com sim. ataques volumétricos. Então, quando nós avaliamos esse cenário, nós temos que pensar, em primeiro lugar, como que será a nossa arquitetura se nós formos para a nuvem, né? Se eu nasci on-premises e vou para a cloud. Essa Uhum, jornada, ela pode ser extremamente dolorosa e não necessariamente você vai migrar todo o seu ambiente para a nuvem. Devo uhum, levar em consideração, por exemplo, algumas questões, como, por exemplo, o próprio Banco Central, quando ele fala sobre cloud, ele tem uhum, realmente circulares que tratam sobre isso, e a, uhum, e a nossa preocupação em relação a esse tema, como, por exemplo, a circular 4893 do Banco uhum, Central, ela traz como obrigatoriedade, além da própria política de segurança cibernética, um dos itens importantes é sobre a questão da contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados de computação em nuvem, além uhum, da necessidade de um processo de resposta a incidentes. Então, e eu achei interessante quando o Banco Central lançou essa necessidade, porque estavam começando a surgir várias pequenas empresas trazendo seus negócios, mas não avaliando tanto a questão da segurança em nuvem do ponto de vista de necessidades. uhum, Outra coisa que eu também comecei a considerar, Ricardo, uhum. eu já vi provedores de cloud que não te oferecem logs por padrão. E aí você tem que contratar isso à parte. Ter um Uhum, sistema de monitoramento de cloud. Então a gente está falando, por exemplo, se falarmos da Amazon, um CloudTrail, um CloudWatch, um audit, que não vem dentro do pacote muitas vezes. Então, se você for para a nuvem, acho que em primeiro lugar, procure alguém que conheça bem sobre esse assunto. E segundo, se o seu ambiente precisar de uma grande criticidade em termos de garantia de fornecimento de dados, pense em soluções multi-cloud se a sua arquitetura permitir.
Mas quais são os problemas que nós vemos nos dias atuais? Existem repositórios de dados, como, por exemplo, Bucket CC3, Azure Blobs, entre outros, abertos para a internet. Se isso não for bem configurado, isso pode deixar a sua empresa aí numa saia justa razoável. Então, quais são aí algumas preocupações? Dado que, por exemplo, nós temos o Pix, e o Pix surgiu há algum tempo, já temos vários incidentes de instituições financeiras que deixaram chaves de Pix vazar. Por quê? Má configuração, vulnerabilidades que não foram bem vistas. Isso significa que a cloud não pode ser utilizada? Ao contrário, eu acho que como toda e qualquer tecnologia, ela tem que ser utilizada adequadamente e com responsabilidade. Caso contrário, ela será um algoz para você. Mas maldizer ou demonizar nuvem, eu acho que isso não é correto, até por vários motivos. Ela reduz em muito os custos de investimentos do ponto de vista corporativo e facilita a descentralização de infraestrutura, inclusive auxiliando em alguns casos o teletrabalho. Mas devemos levar em consideração o seguinte: o país a qual as informações serão mantidas. Então, prefira que seus dados sejam mantidos no Brasil e verifique se você tem alguma lei específica que restrinja o armazenamento de qualquer dado de clientes no exterior, porque isso também pode trazer transgressões legais. Perfeito. Lau, quando a gente vai para a nuvem, é importante que nossos ouvintes tenham em mente da tal da responsabilidade compartilhada. Dependendo do que você vai consumir na nuvem, se é um SaaS, se é um IaaS, se é um PaaS, a nuvem te entrega até um certo patamar, digamos assim, Isso. ela tem uma certa entrega. Daqui adiante eu consigo te entregar, porém não é o nosso padrão. O padrão está aqui, ó, é você cuidar disso. Se você quiser colocar alguma outra camada de proteção, nós temos o produto, porém cabe você a contratá-lo e configurá-lo seguindo boas práticas de segurança. E o que é muito comum, você tem diversas pessoas, dependendo da empresa, é claro, né? Você começa a crescer muito na nuvem, são várias pessoas gerenciando o mesmo ambiente, você tem toda aquela facilidade de fazer um deploy na nuvem com poucos cliques. Então, nesses poucos cliques, seu ambiente de produção, pode ser que seja essa a realidade, esteja exposto, um bucket S3 exposto, enfim, já existem ferramentas de que conseguem analisar a postura de segurança da nuvem. Então, você cresce na nuvem e o que eu recebo normalmente de feedback, quando você vai para a nuvem, você perde um pouco da visibilidade, porque eu tenho as regiões, o que eu tenho naquela Isso região, mesmo. quão eu seguro eu estou ali. Então, você tem ferramentas que já conseguem te atender em relação à postura da nuvem pública de uma forma abrangente, sendo multi-cloud. Então, você tem um painelzinho só a postura, a visibilidade dos seus assets, dos seus ativos na nuvem, o quão seguro você está seguindo alguma norma, você segue, por exemplo, o ISO 27000, como eu estou compliance em relação a este, em relação à infraestrutura da nuvem, realmente a configuração da nuvem com determinado framework. PCI, eu faço uso de PCI na nuvem, quão compliance eu estou com esse item. Então, hoje em dia, ok, nuvem é uma realidade. O que eu vejo muito acontecendo é uma escolha por um ambiente híbrido. Então, tenho ainda meu legado, às vezes on-premise, o pessoal está indo para a nuvem, eles mantêm esses dois cenários, mas há uma preocupação realmente quando você vai para lá, tem a sua responsabilidade, a responsabilidade da nuvem acaba aqui, dependendo do serviço que você contrata, e a sua responsabilidade por gerir esse ambiente, dependendo do que você contrata, né? É sua responsabilidade gerir os seus dados, a sua postura de segurança, assim por diante. Então, a nuvem realmente tem seus lados positivos e seus pontos de atenção para que você siga, vá para a nuvem de uma forma segura e aproveite todo o benefício de estar lá. Vamos lá, não acabamos ainda, Lau. Opa, vamos continuar, pessoal. Uhum. Espero que o assunto esteja sendo muito útil aí para vocês, pessoal. Fizemos com carinho aqui, com um profissional de alta categoria aqui para nos ajudar. Lau, mais uma aqui, por favor. Quais os cuidados que clientes de bancos, digitais ou não, podem tomar para evitar golpes? Quais as dicas do LOL aí? Por favor, do Lau. Bom, pessoal, vamos pensar o seguinte: as pessoas estão usando e consumindo serviços bancários como? Muito pelo celular. Então, você que utiliza um smartphone,
pensa muito bem, pelo amor de Deus, o que você instala no seu smartphone. Se por um acaso você instala uma lanterna e a lanterna pede acesso aos dados dos seus contatos, é porque isso não é simplesmente uma lanterna. Aplicativos que exigem muitos privilégios e várias solicitações de coisas que não são necessárias podem ser maliciosos. Vamos lembrar que muitas pessoas, inclusive, baixam filtros de foto para você postar ou publicar fotos mais bonitinhas dentro do Instagram. Se algo é de graça, saiba que o produto pode ser você. Então, se eu tiver que utilizar um equipamento, um computador ou mesmo um smartphone para fazer serviços bancários, eu tenho que garantir minimamente que ele estará seguro. E vamos pensar nas medidas simples, né? Primeiro, que seu dispositivo tem uma senha para ingresso ao mesmo, ou seja, para o desbloqueio da tela. Uhum. Segundo ponto, que ele tem um antivírus. Nem que seja um antivírus gratuito. Ele é melhor do que não ter um antivírus. Terceiro ponto também importante, não configure aquela sua senha de recuperação de acesso ao banco no sistema de correio eletrônico guardado no seu celular e mantido no seu celular. Porque o bandido vai fazer a primeira coisa, reset de senha, aí você vai receber um e-mail, uma comunicação, e isto poderá ser utilizado indevidamente pelo criminoso. Se você ainda puder fazer isso, evite sair em lugares que você possa ter receio. Isso inclui festas, grandes eventos que podem ter alguma aglomeração e que alguém pode se aproveitar disso para levar furtivamente o seu celular ou com violência, no caso do roubo. Então, não leve o seu celular nesse sentido. E quando a gente fala de cuidados, eu digo o seguinte: por que, meu filho, você leva um monte de cartão na carteira? Você vai usar todos eles? Leva apenas aquele cartão que você precisa. Se você precisar de outro, deixe-os guardado na sua casa. Aliás, não anote no verso do seu cartão a sua senha, pelo amor de Deus. Isso não é kit bandido. Outro ponto importante: vai fazer compra pela internet? Gere cartão virtual para cada compra ou para compras recorrentes. E se você ainda tiver receio de fazer compras pela internet através desses cartões, defina um cartão de crédito com certo limite só para fazer compras pela internet ou pelos seus aplicativos, seja eles de transporte de pessoas, seja para delivery ou courrier, porque certamente isso evitará que você tenha problemas ao uso de demais outros cartões. Então, o que eu tenho como prática? Eu uso um cartão que normalmente é só crédito, Ricardo, e o meu cartão, que é crédito e débito, eu não utilizo para essas operações. Porque se acontecer alguma coisa, eu não corro o risco de ficar sem aquele cartão que eu uso, talvez com uma frequência maior. Uhum. Talvez esse seja o conjunto de recomendações, tá? Não é exaustivo, Claro. mas... e outra coisa, né? Não defina sua senha bancária como datas de nascimento, números de telefone e qualquer outra coisa nesse sentido, tá? E evite repetir a senha que você utilize para uso de serviços bancários, as demais senhas que você utiliza habitualmente para outros sites ou serviços ou tampouco redes sociais. São recomendações, eu acho que várias, mas estas, se forem atendidas por vocês, eu certamente ficarei muito agradecido, porque, e se vocês acharem interessante, repasse essas dicas adiante. Principalmente os ouvintes aqui que forem profissionais da área, eu diria que nós temos uma responsabilidade em passar conhecimento de que sua mãe, seu familiar, Uhum. seu melhor amigo, enfim, que não são da área de TI ou não são da área de segurança, que a gente passe essas pequenas dicas, como o Lau falou, diversas delas, a escolha da senha, não utilizar data de aniversário como senha, não utilizar a mesma senha em outros recursos, habilitar o segundo fator de autenticação no que você puder, isso vai ajudar bastante. Nenhum ambiente é 100% seguro, mas se você colocar uma outra camada, vai ajudar muito. Então, ouvintes, vocês têm essa responsabilidade, quem aqui é profissional, mande adiante essas dicas do LoL, realmente são dicas que vão ajudar as pessoas que não têm realmente visibilidade de como se proteger. Essas são dicas realmente muito importantes. E por último aqui, LoL, por favor, que recado você deixaria para os profissionais, não apenas do setor bancário, mas de todas as empresas que ainda não investem em segurança da informação ou não conhecem a importância de fortalecer suas defesas? Uma mensagem aí pro pessoal lá, por favor. Bom, eu diria o seguinte:
Se for recado para aqueles que não investem em segurança ou não se importam ainda com isso, primeiro, rezem, né? Rezem bastante, vela de Acenda a 7 vela. dias, mas brincadeiras à parte, eu acho que o recado aqui é dizer, primeiro, a segurança não é simplesmente uma tecnologia, um software que você simplesmente compra e instala, do jeito plug and pray, plug e reza. E devemos também sempre estar atentos às coisas que surgem por aí por quem está dentro desse segmento. Então, quando a gente fala sobre Pix pré-datado, por exemplo, não caia nesse golpe. Contato pelo WhatsApp com a foto de alguém que parece um familiar seu, tome cuidado, isso é golpe. Então, quando nós falamos de busca de informações atualizadas, busque empresas e profissionais que estão sempre atentos realmente a esse tipo de cenário. E a gente sabe que as empresas, mesmo que elas não tenham nada de segurança e achem muito difícil tudo isso que nós estamos falando, minha recomendação: faça algo hoje, faça algo adicional semana que vem. E se nós tivermos um ano com 50 e poucas semanas, são 50 e poucas ações que vocês podem fazer paulatinamente. Ah, mas eu estarei longe do ideal. Eu não quero o ideal. Eu quero algo paulatino, consistente, que realmente te ajude de fato a ter uma postura adequada do ponto de vista de segurança. E se você não souber sobre o tema, estude, aprenda. Existem vários conteúdos que você pode vir a estudar, até por estudo autodirigido. Então, a gente fala o seguinte: isso daí não é um segredo, e eu acho que todo mundo hoje em dia deve investir, pois essa área está em grande crescente. E se os seus negócios não estiverem adequados, os seus clientes vão fugir para os seus concorrentes. Boa, Lau, boa. Muito obrigado, Léo. Foi excelente, Lau, foi excelente estar aqui com você, Muito suas obrigado. dicas, seus conselhos. Alguém que tem muita propriedade em falar sobre o assunto. Espero que os nossos ouvintes aqui tenham anotado de forma digital, num papelzinho aí as dicas e coloquem em prática, pessoal. Muito obrigado. Espero que com o auxílio desse episódio, pessoal, a importância de investir em segurança tenha ficado mais clara para vocês. Mas se você ainda tem dúvidas ou gostaria de aprofundar mais no tema, acompanhe nossas redes sociais. Por lá, você poderá estar em dia com as tendências do mercado, além de acompanhar nossos conteúdos e eventos relacionados ao tema. Quero agradecer novamente lá a sua participação no podcast de hoje. Você sempre é nosso parceirão, muito obrigado. É um parceiro de peso aqui, tem muita credencial, muito gabarito para falar sobre esse assunto. Muito obrigado, Lau. Por favor, se despeça aí dos nossos ouvintes. Bom, Ricardo, eu fico muito agradecido por você. Acho que tivemos uma conversa muito gostosa aí no dia de hoje. Agradeço o pessoal da Checkpoint por ter apoiado aqui ao evento. Boa. Pessoal da CompuGraph, novamente, pelo convite. Adoro estar todos aí com vocês. E quem sabe mais adiante não voltemos aí com outro tema para de tal sorte darmos algumas dicas muito úteis para o mercado como um todo. Muito obrigado, Ricardo. Que isso, a gente que agradece, Lau. Nos vemos na próxima. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado, ouvinte, pela sua companhia. Até a próxima.